Bom, pessoal, vou dar seguimento aí na nossa criação desse projeto Infrastructure. Na sequência eu vou falar um pouco sobre o Spring Boot, beleza? Vou falar de maneira bem breve do Spring Boot aí na sequência. Vamos criar aqui. Escolher o Quick Start, projeto Pi User Registry, tudo certo. Vamos lá. Vou apagar essa classe. Também vou apagar esta. Vamos partir aqui pro slide. Falar um pouco do Spring Framework. É um framework abrangente, né, e modular para construção de aplicações Java a nível empresarial, né. Ele fornece injeção de dependência, gerenciamento de transações, aplicações web, acesso a dados, messaging, por exemplo. Tem o Spring Data, né, que você faz o Data Access, tem o Spring Kafka, tem o Spring MVC, né, tem o Spring Batch, tem um monte, várias versões aí, né, para serem utilizadas, tá? Exige, geralmente aqui, já falando um pouco antes do cenário pré-Spring Boot, né, que o Spring Boot de 2014, se não me engano, ele exigia mais que os devs configurassem os components manualmente, né, que aumenta o tempo de desenvolvimento, com certeza, né, porque você tem que colocar mais código padrão, essas coisas, né. Você tinha que configurar manualmente os dispatch servlet, os view resolvers, né, e outros bins, né. Agora, uma coisa assim, igual essa questão dos view resolver e tudo mais, a gente vai ver muito quando a gente for criar um REST controller aí utilizando o Spring Boot, tá? Antes também você tinha que ter um external server, né? Como por exemplo aí um servlet container como o Tomcat, né? Você tinha que ter ele externo para você fazer um deploy, né? E aqui agora falando do Spring Boot, né? Que é um framework Java baseado no Spring, né? Mais voltado para acelerar as aplicações web e os microserviços, né? Simplifica o desenvolvimento de aplicações, né? Fornece padrões aí e autoconfiguração para reduzir o código padrão, né, e o tempo de setup. É útil para criar aplicações standalone, né, a nível de produção com mínimo esforço. Tipo, automaticamente configura os bins, né, baseado nas suas dependências. Tem o Starter Dependency, né, que simplifica o gerenciamento de dependência. Tem um Actuator que a gente vai ver mais para frente ainda, que oferece ferramentas integradas de monitoramento e gerenciamento, tá? Sobre esses Starter Dependencies, por exemplo, o Spring Boot Starter já embute o Tomcat para você. Então você vai executar o jar, só o jar mesmo, a aplicação executa
sozinho, assim, você não precisa de um server externo como a gente estava falando ali sobre o Spring MVC, por exemplo, né? Aqui, falando um pouco sobre annotations, tá? Spring Boot Application, né? É uma anotação conveniente aí para utilizada na classe main da aplicação, né? Essa Spring Boot Application ela combina três anotações em uma, né? Reduzindo o boilerplate, que é o código padrão, né? Que é o Spring Boot Configuration, né? Que define a classe como fonte de beans definitions, permitindo que você adicione beans diretamente nessa classe. Eu não, assim, não tem gente que faz, né? Principalmente quando vai fazer uma aplicação de teste assim, declara os beans dentro da própria classe anotada como Spring Boot Application. Eu não gosto de fazer isso, mas respeito, né, quem faz, né? Também o Enable Auto Configuration, que diz para o Spring Boot configurar automaticamente sua aplicação baseada nas dependências do seu class path, né? Como eu tinha falado aí, o Starter Web, né? Ele seta automaticamente o Tomcat Server e o Spring MVC para você, né? O Component Scan, que faz o scan dos components, né? Spring automaticamente no pacote main class, né? E seus subpacotes, né? Da classe main, né? E falando em classe main, já vamos criar aqui. A gente não vai precisar dessa dependência aqui do Spring Boot, né? Vou criar uma dependência aqui. Vou usar aqui, ó, como por padrão aqui, pessoal. Vocês podem vir aqui nesse Start Spring IO, vou dar um close aqui. Você pode vir aqui, querer criar uma aplicação aqui, né? Ele vai gerar o pacote para você. Você não precisa adicionar nenhuma dependência, que ele já vai vir com essas duas dependências aqui, ó. O Spring Boot Starter e o Spring Boot Starter Test, que já vem várias coisas embutidas aqui, tá? Já vou pegar essas duas dependências aqui, a gente também vai fazer teste, né? Então já vou copiar essas dependências aqui. Aí, vamos lá. Vou criar aqui um pacote. Registry. Infrastructure. User registry, infrastructure, application, eu vou colocar aqui a anotação, né? Spring, tem que atualizar aqui primeiro. Vamos atualizar aqui. Sempre que vocês adicionarem uma dependência, é bom atualizar aqui, né? Senão o seu IntelliJ não vai entender, vai ficar dando erro. Aí aqui a gente cria a classe main,
né? Spring Application, pronto, run. Aí aqui a gente passa o nome da classe e os args. Aí aqui, né, ele vai fazer o componente scan das classes que estão nesse pacote, né? E nos subpacotes ele vai procurar para as classes anotadas como configuration, como component, como REST controller, como service, repository. Então o Spring Boot Application faz esse componente scan, né? E junto com essas outras 3 annotations aqui, como eu criei aqui o projeto, vamos tentar fazer ele ser executado, tá? Eu vim aqui Infrastructure, atualizei aqui o projeto, vou dar mais uma olhada aqui no POM. Aqui está errado, esquecemos de um detalhe. De colocar o Spring Boot Starter Web, né? Que ele automaticamente seta um embedded Tomcat Server, né? E o Spring MVC no nosso projeto aí, tá? Se não tiver o Starter Web aqui, a nossa aplicação não vai, ele vai chamar o método main aqui e vai passar direto, ó. Ele não vai executar a nossa aplicação. Então vamos voltar aqui com a anotação aqui, vamos atualizar, sincronizar, aí agora vai funcionar. Beleza? Aqui para não esquecer, já vamos fazer isso. Vou parar aqui o projeto, fazer mais 2 coisinhas aqui, que é adicionar a aplicação que a gente vai colocar como dependência, que é o User Registry Application, né? Domain, que é a camada mais interna, depende da Clean Architecture, né? É a camada mais interna, não depende de ninguém. O application usa o domain, o infrastructure usa o application, tá? Beleza. Mais uma coisinha aqui que seria legal também é colocar, eu vou copiar direto aqui e colar, colocar aqui o plugin, tá, do Maven. Não ia fazer diferença agora, né, como não fez, mas o legal dele aqui é que ele que gera o fat jar, né, pra gente aí. Ele gera o jar quando você faz o packaging do projeto com as dependências necessárias, né? Porque geralmente ele vai criar o jar só com o que você tem no seu projeto, né? Aí se você tentar rodar sua aplicação em qualquer lugar usando Java menos jar e tudo mais, ele vai dar erro, né? Então você tem que ele vai gerar, né, o seu projeto junto com as dependências dele. Beleza? Vou encerrar o vídeo aqui, tá? Estou tentando criar vídeos menores aí agora. E é isso aí. Na próxima videoaula a gente vai continuar com os slides e também vou continuar com esse projeto de infrastructure aqui, que tem muita coisa legal para apresentar para vocês. Valeu!
sigam o meu canal e deem like no vídeo. Até mais.